Fala galera, vamos ver agora quais são os fatores que podem afetar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Gente, na sua prova, o mais importante é você entender o papel da acidez, do H+. Como que o H+ vai influenciar na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Vamos ver? Olha só, antes de mais nada, no sangue arterial há um predomínio de oxihemoglobina. No sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, há um predomínio disso aqui, ó. Você lembra o nome desse cara? Eu posso chamar de hemoglobina reduzida, hidrogênio hemoglobina, hemoglobina protonada ou desoxihemoglobina. Então no sangue venoso predomina isso. Você lembra por quê? Porque o gás carbônico ele vira bicarbonato e para cada bicarbonato formado haverá um H+. Então, sangue venoso rola isso predominantemente e no sangue arterial rola isso predominantemente. Só que se o H+ está preso à hemoglobina, quem ficará fora? Quem ficará de fora? O oxigênio. E se a hemoglobina está ligada ao oxigênio, quem ficará de fora, olha aqui, ó, será o H+. Então a gente pode ver que o nosso corpo dá para ter isso aí, essa reação aqui. Aqui acontece no sangue venoso e aqui acontece no sangue arterial. Tudo bem? E aí eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Primeira delas, gente, se você tiver uma situação que haverá o aumento da concentração de H+, e isso aqui é um equilíbrio químico, toda vez que você aumenta alguém, né, nessa reação, esse cara vai ter que ser consumido para ser restabelecido o equilíbrio. Então, se eu aumento o H+, a tendência é que o equilíbrio químico se desloque para lá. Então, toda vez que o H+ aumenta, a tendência, olha aqui, ó, é o equilíbrio se deslocar para cá. E o que acontece quando o equilíbrio se desloca para cá? Aqui, nós não tínhamos a hemoglobina juntinha com o oxigênio? Então, quando eu aumento o H+, a tendência é a hemoglobina soltar o oxigênio. Olha aqui, ó, a gente está vendo o oxigênio livre. Gente, esse fenômeno que está rolando aqui em cima, ele é chamado de efeito Bohr. E o que é o efeito Bohr? É reduzir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou seja, a força da ligação que junta a hemoglobina com o oxigênio, quando o meio está ácido, essa força diminui. E aí a hemoglobina vai lá, ó, e solta o oxigênio. Aí você fala assim, poxa, que pena, horrível, a hemoglobina soltou o oxigênio. Não, isso é muito bom. Porque olha aqui, toda vez que a gente aumenta o H+, esse quadro a gente chama de acidose. Isso vai reduzir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Essa ligação que junta os dois aqui fica mais fraca, e a evidência disso é que o oxigênio está livre aqui. E qual seria a vantagem disso? Gente, esse fenômeno, ele vai aumentar, olha aqui, ó, ele vai aumentar a oferta de O2 para os tecidos. Então imagina, por exemplo, um músculo que trabalha pra caramba. Se o músculo trabalha, ele produz substâncias que vão deixar o meio ao redor dele ácido. Pode ser um músculo ali fazendo muita respiração celular, e aí acaba produzindo gás carbônico e o meio fica ácido, ou pode ser até a produção de ácido lático na fermentação. Então o músculo que trabalha demais, o ambiente ao redor dele está ácido. Quando a hemoglobina vem agarrada ao oxigênio e chega perto desse músculo, como o meio está ácido, rola o efeito Bohr. Ou seja, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui. E aí a hemoglobina solta o oxigênio para o músculo e ele trabalha melhor. Então esse fenômeno aqui do efeito Bohr foi ótimo. Agora, vamos pensar o contrário? Imagina só isso aqui, gente. Eu tenho menos H+. Se eu tirei H+ do meio, a tendência é que o equilíbrio venha fazer uma reposição dele. Então o equilíbrio tende a deslocar para cá. E quando o equilíbrio tende a deslocar para cá, para repor o H+ que foi retirado, eu não vou formar oxihemoglobina e eu vou reduzir o nível de oxigênio livre, porque deslocando para cá, ó, eu gasto esse e formo esse. Então, é como se o oxigênio tendesse a ficar agarrado à hemoglobina. Então, gente, quando eu tenho pouco H+, e aí é um meio que está menos ácido, e meio menos ácido eu chamo de meio de básico alcalino. Então temos um quadro de alcalose. Nesta hora, rolando esse equilíbrio para cá, ó, para a esquerda, forma-se mais oxihemoglobina e temos menos oxigênio livre. Posso dizer que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, olha aqui, ó, fazendo uma correção, ela aumenta. Porque veio para cá, ó. O oxigênio livre, ele vai para os braços da hemoglobina. Fica agarradinho, agarradinho. Então fica muito forte essa ligação. Só que vai faltar o oxigênio livre. Isso é um problema. Por quê? Porque isso pode reduzir a oferta de O2 aos tecidos. Então a gente percebe o seguinte, quando a hemoglobina chega nos tecidos, a tendência é que o ambiente esteja ali mais ácido. Isso faz a hemoglobina soltar o oxigênio. Então na área dos tecidos, que é quando acontece isso aqui, rola o tal do efeito Bohr. E no pulmão acontece o contrário.
o oxigênio que toma o lugar do H+. É como se esse oxigênio derrubasse esse H+ e tirasse ele. Esse fenômeno, gente, é chamado de efeito Haldane. Então lembre-se, num quadro de acidose, a oferta de O2 aumenta, porque a afinidade diminui, eu solto o oxigênio. E num quadro de alcalose, a oferta de O2 diminui, porque o O2 fica agarrado à hemoglobina, não solta, porque a afinidade está alta. E só para a gente entender esse lance de acidose e alcalose, vem aqui. Se você faz um cenário de apneia ou bradipneia, que é quando você prende a respiração, você não deixa de produzir gás carbônico, você continua produzindo gás carbônico, ele só não vai sair. Então a gente vai promover aqui, ó, nesse cenário, uma retenção do CO2. E formando mais CO2, lembra, ele vai reagir mais com a água e vai formar mais H+ e bicarbonato. Isso vai promover, gente, um aumento da concentração de H+. Olha que parada. E isso vai desencadear o quadro de acidose. E toda vez que a concentração de H+ aumenta, nós temos uma queda do pH, tá bom? Agora, a alcalose já é o contrário. Quando você respira muito rápido, você manda muito CO2 embora. Mandando muito CO2 embora, botar aqui, ó, eliminação do CO2. Mandando ele embora, você vai ter menos H+ sendo formado. Então a tendência é que a concentração de H+ caia, e se o meio está menos ácido, ele fica básico ou alcalino, por isso que o nome é alcalose. E a tendência nesse cenário é que o pH, ó, fique mais alto. O pH tende aqui a ficar acima de 7, e aqui o pH tende a ficar abaixo de 7. Só toma cuidado com o seguinte, qual seria o pH normal do nosso sangue? Ele é de 7,35 a 7,45. Esse é o valor normal. Se o seu pH sanguíneo estiver abaixo disso, é chamado de acidose. E se estiver acima disso, é chamado de alcalose. E a gente pode pegar alguns fenômenos muito legais. Algum de vocês já foi convidado para encher balões de ar de aniversário? Pegar aqueles balõezinhos e assoprar? Algum de vocês já encheu tanto balão que ficou meio tonto? O que aconteceu? Quando você enche o balão, você está jogando gás carbônico ali. Você está fazendo esse quadro aqui, ó, de alcalose. Você está hiperventilando, mandando o gás carbônico embora. E aí o pH do seu sangue fica como, gente? Alcalino. E olha para cá. Quando você tem um quadro de alcalose, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio não aumenta? O que vai acontecer? Reduz a oferta de oxigênio para o cérebro. E o primeiro reflexo disso qual é? É aquela tontura. Então, se você respirar muito rápido, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina aumenta. E aí você tem menos oxigênio livre para as células, que pode causar uma tontura. Um outro fenômeno muito interessante é quando você come. Sabe aquela hora que você come bastante, vai naquele churrasco? O seu estômago vai liberar muito ácido clorídrico. Ou seja, o H+ que está no seu sangue vai ter que virar ácido clorídrico e vai ter que sair. O seu sangue vai perder H+. Isso vai levar a um quadro de alcalose. Vai aumentar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e vai reduzir a oferta de O2 para os tecidos, especialmente o cérebro. Por isso que rola aquele soninho após comer. A gente chama isso de maré alcalina, porque como você está perdendo H+, o sangue ele fica alcalino, ou a gente chama isso de alcalose pós-prandial. E um outro caso muito interessante é quando a pessoa tem uma crise de ansiedade. Quando a pessoa tem essa crise de ansiedade, ela hiperventila. Ela vai causar uma alcalose e vai reduzir a oferta de O2. Se não houver nenhuma intervenção, essa pessoa pode desmaiar, porque vai faltar o oxigênio para o cérebro dela. E aí já viu o que as pessoas fazem? Mandam ela pegar, por exemplo, um saco e ficar respirando nele? Por que isso é legal? Porque se a pessoa está num quadro de ansiedade e está hiperventilando, se eu coloco ela no saco, ela manda o gás carbônico para o saco e pega de volta. Então, ao invés de ela fazer um quadro de alcalose, porque ela está eliminando CO2, na verdade está fazendo retenção, porque o saco evita que vá embora. E aí ela faz um quadro de acidose, e olha que acidose é legal. Ela reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, aumentando a oferta dele para os tecidos. Tudo bem? Gente, daqui a pouco a gente volta para mais um vídeo. Valeu!